Olá, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, esteve na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para discutir os efeitos da crise mundial sobre a economia brasileira. Ele fez um apelo aos senadores para que não votem projetos que aumentem a despesa do governo. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Armando Monteiro, que é um dos integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor que tem ampla experiência no acompanhamento da situação econômica do país, qual foi sua avaliação sobre essa conversa entre governo e parlamentares? Muito bem, veja, eu acho que foi positivo. É importante que nessa crise o Senado participe e acompanhe os desdobramentos da crise e que desempenhe um papel ativo na discussão de todos os temas que de alguma maneira dizem respeito a essa questão, que interessa ao mundo e que interessa ao Brasil. Eu acho que foi uma oportunidade de um debate franco e acho que foi um debate produtivo. O ministro Mantega pôde trazer a sua visão, que em muitos pontos eu diria que é coincidente com a opinião média da nossa comissão, ou seja, de que o Brasil hoje dispõe de condições, eu diria que condições muito sólidas para poder fazer uma travessia nessa crise bem sucedida, mas o Brasil não é uma ilha e, portanto, o Brasil não está imune àquilo que pode acontecer, ou seja, e por isso mesmo nós devemos nos voltar para uma agenda, para um dever de casa que nós precisamos fazer. Então é preciso ter cuidado com a questão fiscal. Temos que nos lembrar que essa crise nos países centrais, nas potências centrais, ela é uma crise que tem essa dimensão, uma grande crise fiscal, ou seja, os estados, os países estão vivendo uma situação de dificuldades com as suas dívidas soberanas. E dentro desse dever de casa, vamos dizer assim, em que o Congresso tem que ter um papel atuante, qual é a lição número 1? A número 1, não podemos no Congresso Nacional admitir que se aprovem projetos que ponham em risco o equilíbrio fiscal do país. Por exemplo, qual é hoje o principal vilão desse equilíbrio fiscal em discussão aqui na Câmara e no Senado? Nós temos desde a questão da PEC 300, que tem um efeito, eu diria que muito impactante nas finanças públicas, não apenas, quer dizer, dos entes da federação, portanto, esse impacto é um impacto muito significativo. Eu só vou lembrar o nosso espectador e o nosso ouvinte que essa PEC 300 é a que trata do piso salarial dos policiais e bombeiros. Dos policiais no Brasil. Embora admitindo que o Brasil deva, criar as condições para que todos aqueles que atuam na área de segurança possam ter uma remuneração compatível e, na medida do possível, estabelecer pisos de remuneração que assegurem condições não tão díspares como hoje nós temos aí, lamentavelmente, constatado no país, mas isso não pode se fazer da noite para o dia, e muito menos fazer nesse momento em que o mundo está vivendo uma crise e que o Brasil precisa ter uma posição de cautela diante da crise. Ou seja, não criar despesas que possam produzir desequilíbrios. Pelo contrário, o Brasil tem que atuar nesse momento para conter os gastos de custeio, o que não significa dizer reduzi-los em termos absolutos, mas pelo menos fazer com que eles cresçam menos do que a economia. Ou seja, se o país cresce 4%, os gastos de custeio devem crescer menos do que isso, para que você possa ter um processo sustentável, um padrão de ajuste fiscal que seja sustentável ao longo do tempo. Então, a primeira lição é essa: o Congresso não pode aprovar matérias que produzam desequilíbrio nas contas públicas do país.